O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 70 61. Estância São José, uma referência na região. Começando o 13º episódio do Conversas na Fronteira, e hoje eu tenho como convidado nada mais, nada menos que o diretor deste programa, o cara que teve a ideia de me chamar para entrevistar o pessoal interessante de Bagé. E o nome dele é Tamile Padilha. Oi, Tamile. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo tranquilo. Achei muito legal aqui o espaço, o estúdio, bem bacana. Sim, não perco nenhum episódio. Como é que é o nome do teu estúdio? Estúdio Nexo. É um estúdio para podcast. É um estúdio. Esse é um projeto paralelo que eu tenho junto com o Aldrin, meu colega. E a nossa proposta, a gente já tinha um estúdio de fotos, né? Em outro endereço. E a ideia era ter um pouco mais de movimento, ter um pouco mais de produção dentro desse estúdio, né? Nos momentos que ele fica vazio, que ele fica ocioso. Então a ideia era produzir alguma coisa que tivesse uma certa frequência, né? Ou semanal, ou quinzenal, enfim, que pudesse suprir também esse tempo que a gente acaba não tendo, alguma coisa rolando aqui no estúdio. Mili, eu vou te perguntar uma coisa. Na minha época, que era mais ou menos por 1900 e Guaraná com rolha, as meninas faziam book fotográfico para mandar para as agências. Sim. Vocês fazem esse tipo de serviço ou o pessoal as meninas não querem mais fazer book fotográfico? A gente já fez, mas foi para eventos, assim, por exemplo, 15 anos, a gente já trabalhou em alguns eventos, que na verdade eu não sou muito dessa área, né? Eu sempre fui da publicidade mesmo e cinema, mas como o Aldrin, meu sócio, ele já tinha uma certa experiência nessa área de fotografia e ensaios, né? Foi uma coisa que a gente acabou agregando dentro desse projeto. Agora que a gente já falou do estúdio Nexo, nós vamos para o início das perguntas. Sim. Que é onde é que tu nasceu? Nasci em Bagé, na Santa Casa. Quando? 26 de abril de 1989. 1989? 89, isso mesmo. Eu sou ainda depois eu vou te contar mais ou menos o que acontecia e o que aconteceu comigo, mas isso não no programa, em 1989. Certo. Tamile, tá, e já que a gente começou falando onde é que tu nasceste, aqui em Bagé, e o teu pai trabalhava com rádio, o Zé. Sim, o pai trabalhava com rádio. Isso te influenciou para tu vir mais tarde entrar na faculdade de comunicação, publicidade e propaganda? Sim, com certeza, porque assim, quando eu era criança, muitas vezes a gente acabava indo junto, né, com o pai para o trabalho, com a mãe também, né? Minha mãe é professora, era professora, agora está aposentada. Era professora de qual matéria? Ela é professora, ela fez magistério, né? Então ela, enfim, teve várias matérias que ela deu aula, matemática,
ciências, enfim, que é mais daquela parte do início ali, né, do ensino fundamental. Tu tirava 10 nas provas de matemática porque a tua mãe era professora de matemática? Não, nunca foi assim. Não, eu até tive uma... na minha vida escolar era bem nerd, como a gente chama, né? Até uma certa fase da vida, mas a gente não tinha essa coisa da minha mãe, sei lá... Ser professora particular? Porque tomar a lição? Porque ela trabalhava 60 horas, né, por semana, então manhã, tarde e noite. Meu pai também. Então a gente, enfim, não teve esse privilégio, assim, de ir em casa, porque quando a gente chegava em casa a gente queria ficar junto com eles, assim, o pouco tempo que tinha. E voltando à pergunta inicial, o que fez tu ir pro lado da publicidade e também do cinema? Porque quando eu te conheci, tu tinha terminado de gravar e lançar Ventos de Antanho. Ventos de Antanho. Foi o primeiro filme, né? Foi o primeiro filme. Foi assim, quando eu era criança eu frequentei bastante esses ambientes da comunicação, como rádio, estúdio de rádio, né? Quando eu ia junto com meu pai, né? Eu lembro eu não sei bem aonde era, mas eu lembro de ir em algum estúdio que tinha vários discos na parede. Eu não sei se era a Calandra, que ele trabalhou muito tempo na Calandra, ou se era outra rádio, enfim. Em casa também ele trabalhava, não como rádio, mas ele foi também repórter, né? Redator de jornal, enfim. E então eu frequentei muitos esses espaços, assim, né? Desde criança. Isso te fisgou pro lado da publicidade? Eu acho que talvez sim, porque, claro que isso influenciou bastante, né? Mas aí quando eu fui fazer faculdade, né, já com 17 para 18, o meu irmão já tinha se formado em jornalismo, comunicação. O Tagli. Já tinha se formado em comunicação. Acho que ele mais teve essa influência do pai, né? Porque assim, o pai nos levava junto para eventos que ele trabalhava como repórter da rádio, como aqueles carnavais que tinham no Militão, desfiles também que rolavam do carnaval aqui em Bagé. Ele ia como repórter e eu achava legal ficar olhando aquelas pessoas assim. Eu gostava muito de rádio mesmo, radinho. Até falei, né, que eu comprei um radinho. Tu comprou um radinho para escutar jogo de futebol? Isso mesmo. E eu lembro disso, assim. E o meu pai sempre ouviu rádio em casa, minha mãe também. De manhã, quando a gente acordava, já estava ligado o rádio. Enfim, então teve essa proximidade. Mas eu acho que também foi pelo fato do meu irmão também ter feito comunicação e eu achava legal. Mas eu gostava mais, não tanto do jornalismo, assim. Eu gostava mais da publicidade, a coisa mais das cores, da estética, dos movimentos, das imagens, né? Construção de imagens, enfim. E eu assisti muito televisão também quando era criança. Eu olhava muito televisão. E eu lembro de ver bastante coisa sobre bastidores de gravações no video show. Tu lembra que Making off? Making off, entrevistas, assim, tal, que tu conseguia ver por trás das câmeras, né? Então, eu achava legal aquela coisa, aquele ambiente de produção, o estúdio, o set, as câmeras, né? Os produtores, enfim, toda aquela movimentação que tinha dentro de uma produção audiovisual. E aí começou o teu trabalho em audiovisual com o Ventos? Sim, depois de formado, né, assim, não foi minha primeira experiência. Claro que quando eu era criança... Então me dá a sequência, tá. A sequência dos trabalhos em audiovisual. Tá. Quando eu era criança, quando eu estava no ensino fundamental, na 8ª série por aí, tinha uma professora na escola que ela trazia muito essa proposta de filme, de assistir filme, fazer uma redação depois. Ela instigava... Sim, ela levava filmes. Eu tava pensando nesses dias. Tu te lembra que filmes eram esses? Sim, eu lembro de ver na escola alguns filmes de terror, tá? Que tinha uma sala do vídeo lá na escola. Qual filme de terror, tu lembra? Era aquela coisa meio adolescente, tipo o Jogo do Copo, o Jogo do Espírito, sei lá, aquela coisa assim. Tinha a Tábua de Quija. Tipo isso. E aí, mas também ela levava filmes de cinema nacional. Eu lembro de ver Cidade de Deus na escola. Eu lembro que também tinha meio que um projeto, alguma coisa assim, uma atividade que rolava lá no La Maison,
que era perto do Recreativo, tu lembra? Sim. Ali teve era uma boate. Teve uma época que a gente saía da escola, do Melani, tinha uma frequência assim, semanal, ou quinzenal, ou mensal, não lembro. Nós íamos para lá e estava montado ali um espaço com cadeiras, como se fosse um mini cinema. Sim. E uma tela, que eu lembro de assistir lá Carandiru. Deixa eu ver, não lembro qual o outro, sim, talvez, acho que até o próprio... enfim, era cinema nacional, tá? A ideia era mostrar filmes pra gente depois fazer redação, enfim. E eu lembro que isso aí eu achava muito legal, tanto que a minha primeira experiência foi um trabalho que ela pediu que era pra gente fazer um filme. Na faculdade, antes da faculdade, eu já estava mais interessado nessa área e comecei a pensar no ensino médio em talvez trabalhar com arte, né, com cultura, enfim. E aí eu lembro que eu tinha 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, e eu vi um banner, um negócio que tinha uma Casa de Cultura que dizia Projeto Palco Aberto, que era do Sávio Machado, na época, diretor de teatro aqui de Bagé. E aí eu fui lá, me inscrevi, né? Só que eu já tinha muita vergonha, era muito tímido. E aí eu convidei a minha irmã Tatá para ir comigo. E, enfim, aí depois disso, desse projeto Palco Aberto, aí se criou o grupo Os Bufões da Rainha. Tá, o Palco Aberto era uma peça de teatro? Era um projeto para chamar pessoas da comunidade, para quem tivesse interesse em fazer teatro, para, quem sabe, dali nascer um grupo de teatro. Nasceu um grupo de teatro? Eles reativaram um grupo que se chamava Os Bufões da Rainha. Quem é que liderava? Era o Sávio? O Sávio. Isso, pelo visto, te ajudou, as tuas experiências com o teatro, para tu dirigir o teu primeiro filme, que foi O Ventos de Antanho. Sim. Que tu dirigiu, por exemplo, o Michel Godinho, não foi? Não. Ia ser o Michel Godinho. Ele não foi padre? Não, o padre foi o meu avô. Mas ia ser o Michel, não tem uma história assim? Ia ser o protagonista. Só que aí o que aconteceu? Teve alguma confusão de data lá e ele não podia ir. Quem é que tu dirigiste no Vento de Antanho? O Lucas Trindade, que ele não mora mais em Bagé. A Ana Laura Paiva, que ela até ganhou o prêmio depois de melhor atriz. A Dilce Mara Oliveira, que também fazia parte do grupo dos Bufões junto comigo. E, enfim, mais ou menos isso, assim. Tinha mais outras pessoas. E como é que era a história do Ventos de Antanho? E ele era um média, um curta, um longa? Curta. Porque, assim, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre os circuitos de cinema, eu percebi que é o seguinte: ou tem que ser curta, ou tem que ser longa. Média não existe muito espaço, assim, dos festivais, né? Então tem que ser curto ou longo. Mas o Ventos tu fizesse com recursos teus e da equipe? Próprios. Não teve nenhuma lei e tal? Não. Porque assim, nesse ano... E qual era a história do Ventos de Antanho? E onde que se passava? Era em Torrinhas, né? Torrinhas. Qual era a história? Foi assim, eu pedi... Quem é que fez essa história? Quem é que escreveu essa história, desse roteiro? Eu e a Ju, que escrevemos. A gente ganhou até melhor, a Juliana Brum. Lembro da Juliana. Que na época a gente namorava e aí essa história, o que dizia nessa história? De onde é que brilhou para vocês? Assim, da onde é que saiu a ideia para fazer esse roteiro? A inspiração? Foi assim, a gente primeiro, eu lembro de conversar muito com meu avô sobre teatro, enfim. E aí eu disse pra ele: vô, escreve alguma coisa pra eu fazer um filme, tá? Aí ele escreveu uma história de um andarilho, não sei o que lá, blá, blá. Enfim. Só que aí aquilo não era muito suficiente, assim, pra gente poder contar uma história num curta, tá? Enfim, tinha algumas situações, algumas cenas, mas não era muito suficiente. Então o que a gente pensou em fazer? Uma história anterior a como ele virou um andarilho, tá? Aquele personagem. E aí o que a gente fez? A gente buscou relatos de histórias da comunidade, histórias verdadeiras. Então a gente entrevistou a avó da Ju na época, e ela contou várias histórias que rolaram lá em Torrinhas, enfim, e a gente juntou tudo e juntou com aquele argumento que ele tinha escrito e fizemos um roteiro.
Só que na época nós éramos todos inexperientes, assim, né? Foi o nosso primeiro curta, porque a gente tava vindo de uma sequência de oficinas de cinema que estavam rolando na Secretaria de Cultura. Ah, você estava preparado com oficinas. A gente estava fazendo tu te lembra quem que deu essas oficinas? Lembro. A Maria Elisa Dantas, que ela era amiga do Zeca, se formou com o Zeca, eu acho, no Crave lá. Ela deu uma oficina de terror. Tá, então a gente fez o nosso primeiro curta, foi de terror, assim, produto da oficina, né? E aí depois desse filme de terror eu fiz um outro com o Luffy, que também é um cineasta, amigo do Zeca também, que era sobre videoclipes, tá? Então essas duas áreas que eu gostei, mas teve outros, teve de documentário, teve de roteiro, teve de direção. Tá, ok, mas o Ventos de Antanho, tu chegou a participar de algum festival com ele? A gente levou ele para um festival aqui de Bagé, além do festival daqui de Bagé. Festival Internacional da Fronteira. Isso, Festival Internacional de Cinema da Fronteira. A gente levou ele para o Barracine, que era um festival que era no Chuí. E chegaram a faturar algum prêmio? Esse era mais mostra. Não tinha premiação, sim. E depois também foi para um outro festival, Curta Guaçu, que era em Foz do Iguaçu. Mas ele foi também mais por um pacote que foram vários curtas premiados do Festival de Bagé e foram ser exibidos lá, mas também era mais uma amostra, não era competitivo. E a gente depois, assim, anos depois, e claro, naquele momento a gente gostou, né, ficou feliz e tal, isso nos incentivou bastante a seguir produzindo, mas tem muitas coisas ruins naquele filme, assim, muito, que é o reflexo da própria experiência que a gente tinha na época. Sim, então, isso tu nota hoje em dia. E então o teu primeiro filme premiado foi 2013, O Xerife de Fronteira? Não, o primeiro foi o Ventos de Antanho, que a gente recebeu o prêmio de melhor filme. Aonde? No Festival de Cinema aqui de Bagé. Ah, vocês ganharam o melhor filme com o Ventos de Antanho? A gente ganhou 6 filmes. Aí começou a dar um ventinho na Sim, porque na esse foi o primeiro, porque assim, ó, eu não sei se já teve algum outro filme deste festival que chegou nesse número de prêmios, que eram 12 categorias e a gente ganhou 6. Ganharam 6 com o Ventos de Antanho? Sim, melhor filme, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Então não estava tão mal dirigido como tu dissesse. Mas é que os outros eram piores, né? Tamile, me diz uma coisa, depois qual foi do Ventos de Antanho, o que veio depois do Ventos de Antanho? Aí depois a gente fez o Xerife, né, Xerife de Fronteira. 2013, Xerife de Fronteira. 2013, isso mesmo. Que 2012... que por sinal era a minha história. Exatamente. 2012 eu não fiz nenhum filme porque tem mais isso dentro desse histórico de trabalhos aí. Eu trabalhei numa campanha eleitoral, né, campanha política. Foi a primeira campanha eleitoral de 2012? Não foi a primeira, foi a segunda. O que tu fizesse nessa campanha eleitoral? Eu era assistente de direção, então eu tinha que acompanhar o diretor, né, no set, enfim, meio que separar o que tinha ficado melhor naquelas gravações, enfim, também fazer esse contato entre o diretor e a produção, né, que também é uma outra coisa que eu fiz muito, assim, eu fiz... Acho que esse ano é a 7ª campanha eleitoral que eu trabalho. 7ª? 7ª. Tá, mas voltando lá para... A gente estava em 2012, agora a gente vai para 2013. E hoje é o 13º episódio com o Tamile Padilha. Antes dos comerciais, quais foram os prêmios que tu ganhaste com o Xerife de Fronteira? Foi melhor fotografia. La Ronda e João. Melhor trilha sonora, que foi... Eu, Lucas Vael, Rafael Beleza, Gambona, Felipe Fagundes... Tá, foi música, foi fotografia, foi personagem, patrimônio, personagem, né? Exatamente, que aquele ano especial... Eu não tava na premiação, te lembro? Eu tava fazendo um show. Eu lembro. A da Maia... E aí deram dinheiro com... Sim. Como é que era o nome desse prêmio que dava dinheiro? Era assim, era personagem, prêmio, patrimônio, uma coisa assim. Era prêmio... era uma coisa, tipo assim, tinha várias categorias, tinha personagem, tinha... Mas a gente ganhou por personagem. Mas dizia personagem patrimônio, uma coisa assim. A campanha da Maia Espaço Cultural, que tinha na época em Bagé, que meio que patrocinou o festival, ofereceu um prêmio de R$1.500, se não me engano, e eram 10 categorias. Então, tipo, podia ser melhor patrimônio, sei lá, categoria patrimônio,
Porque aí teve gente que fez filmes. Tá, mas o que a gente ganhou que eu não me lembro? A gente ganhou a categoria personagem. Eu? Prêmio Memória e Patrimônio. O personagem era eu. Era tu. Fazendo eu mesmo. Que interessante. Me diz uma coisa, tu te lembra que com esse dinheiro aí a gente fez um videoclipe depois? Sim, com isso a gente comprou a GoPro. Tu compraste? Eu comprei a GoPro. E a gente fez o Procurado, né? Acho que foi isso. O videoclipe do Procurado. É o primeiro clipe que a gente fez, porque antes tinha sido um documentário. E esse foi o primeiro clipe. Me fala de um pouquinho antes do intervalo aí do Xerife, tá? 2013 e do Procurado. Dá um apanhado nesses dois, assim, porque foram esses dois, eu acredito que tenham sido trabalhos muito bem sucedidos teus, né? Sim. Inclusive foram bem nesse início de carreira, digamos assim. O Procurado... Bom, na verdade vou começar pelo Xerife, o documentário. Tinha aquela tua música, tem, né? Tua música Anjo da Fronteira. E a gente tinha uma ideia de fazer... Tu querias fazer um videoclipe. Isso. E aí a gente não tinha recurso. Isso. Aí a ideia... E não tinha dinheiro para fazer, porque ia sair custoso. E aí eu te disse, cara, eu tô fazendo não sei quanto tempo de carreira, quem sabe fazer um documentário. E aí saiu o Xerife. Isso. Só que tu tinha uma baita equipe naquele Xerife que a gente não teve nunca mais uma baita equipe. Porque o que aconteceu? Quantos integrantes tinha na equipe do Xerife? Era que nem mais ou menos o Vento de Antanho. Eram umas 20 pessoas, eu acho. E era uma galera bem grande, assim. Só que acontece, até por isso, um bom tempo eu parei de fazer filme, produção independente, assim, porque eu pensei assim, não vou todo ano inventar um roteiro, um filme pra fazer e chamar todo o pessoal e fazer o pessoal trabalhar de graça. Quantas pessoas tinham? Eram quase 20, pelo menos umas 15. 20 pessoas pra fazer o Xerife da Fronteira 2013. Sim. Sem convencer, porque a grande maioria fez de boas. Todos fizeram de boa. A gente só pagou os custos, né? Que maravilha. Passagens, teve gente de Pelotas, de Bagé, de Porto Alegre. Então a gente pagava os custos, mas não pagou cachê. Tu sabe que eu te agradeço pelo Xerife da Fronteira. Foi legal. 2013. Foi 2013. De conseguir toda aquela equipe que eu não conhecia quase ninguém. E todos muito bons, muito experientes, né? Exatamente. Especialistas nas suas áreas. Tu sabe citar um por um dos nomes do que trabalhava no Xerife da Fronteira? Acho que sim. Rapidamente. Na direção a produção era a Camila Taborda, o Márcio Mora era produtor de set, a Tatá era produtora também, até o Tag foi produtor lá em Porto Alegre, ele ajudou, conseguiu locação e tal. Aí na fotografia era o La Ronda e o João. Depois na arte a Ju Brum ajudou também, na parte do personagem da Marjorie, que também participou como a personagem da prostituta. Quem mais? No som, o Fábio Otti fez o som direto e o Teco fez o desenho de som. Montagem, o Jeff. O Márcio Reis também ajeitou o som. Fez a finalização. Ele fez a finalização de imagem da finalização final, a parte final ali dos créditos, enfim, a colorização, enfim. Acho que era mais ou menos isso. Tinha um produtor de set, uma coisa que era o Márcio, né? Ele era motorista também, tipo, uma coisa que era uma produção grande, se fosse pagar as pessoas isso aí bem... Que foi gravado em 2 ou 1 final de semana, né? Eu acho que 2 finais de semana. 4 diárias. Foram 13 4? Em Bagé e uma em Porto Alegre. Tá. Agora, depois dos comerciais, nós vamos falar sobre o videoclipe da Procurado. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram
@fãsmkt e vamos dar um fãs no seu negócio. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 70 61. Estância São José, uma referência na região. Videoclipe da Procurado, Tamile. Videoclipe da Procurado, a ideia foi o quê? Como a música fala sobre várias cidades, né, que o personagem tá fugindo, né, tá, enfim, se escondendo, a ideia era o quê? Fazer uma coisa bem simples, que era só mostrar esses lugares. Claro que eram vários lugares, não dá pra fazer todos, né, mas a ideia era pegar talvez alguma representação desse ambiente. E aí então a ideia era o seguinte, como a produção, né, desse clipe envolvia uma viagem em vários lugares diferentes, aí a gente optou... Utilizamos uma equipe enxuta de 3 componentes, fora as 3 meninas que participaram como atrizes. Isso mesmo. Então a gente fez o quê? A gente focou só mais no recurso da edição mesmo. Que então, foi o nosso amigo bem simples, o Francisco de Assis. Francisco de Assis. Um abraço pro Francisco, que a edição ficou primorosa. Então a ideia foi essa, assim, ir pro lado do simples, né? Já que a gente ia gastar com a questão das viagens, né? Sim, esse tá aparecendo as imagens agora do videoclipe da Procurado e ele está disponível no Ricardo Beleza Oficial. Videoclipe Procurado, dirigido por Tamile Padilha. Isso mesmo. Depois da Procurado, te lembra os outros trabalhos e tal? Antes da gente chegar na Sentiteira e na Mina Motocicleta? Eu não lembro bem a sequência, mas eu lembro que eu fiz um clipe pra Maria Sofia. Ideias Loucas? Ideias Loucas, isso foi em 2014. Tá. Aí depois... mas então acho que foi... Não foi Foi antes, então, do Procurado. Te lembra qual foi o ano? Foi antes do Procurado. Foi antes. Aí fez Ideias Loucas. Ideias Loucas, teve a Procurado. Eu fiz também uns trabalhos para Estela e Mariano, que era uma dupla que tinha aqui em Bagé. A Estela ainda mora aqui em Bagé. Sim. Que era sertanejo. Sim. Foram 2 trabalhos. Um que era mais de promocional, sobre a banda. Eles faziam covers, então a gente fez entrevistas, viajou com eles e tal. Sim. Com o Francisco também, eu, Francisco e a Tatá. Acompanhamos eles nos shows que eles fizeram na região. Esse foi o primeiro trabalho e o segundo? Depois a gente fez um clipe deles autoral, uma música própria, que foi filmado aqui em Bagé. A equipe também era a mesma, tinha mais o La Ronda. Acho até que a Duda tava também, né? Tá, e aí a gente gravou aqui em Bagé, com uma cidade de fundo, tipo lá no Morro da TV. Tu tá falando com a Len? A Duda que tá no meu lugar hoje na câmera. Mandar um abraço pra Duda. Fala um pouquinho do teu trabalho com a Duda. A Duda às vezes me ajuda, né, nesses trabalhos como um assistente, enfim, dá uma mão ali. E hoje ela tá trabalhando aqui no Conversa na Fronteira. Também, fazendo essa câmera aqui. Volte sempre, Duda. Isso. Tamile. Estela e Mariano, depois Estela e Mariano. Estela e Mariano, aí eu fiz também o do grupo Carqueja, que é um grupo de música gaúcha, né, nativista, enfim, né. Foi um grupo que bem trabalho assim, tu fizesse pro Carqueja? Eu fiz 2 videoclipes. 2 videoclipes? Estão disponíveis no YouTube? No canal do YouTube deles. Disponíveis no YouTube? Carqueja, tá. Grupo Carqueja é o nome. Um deles foi edital da Lei Aldir Blanc de Alegrete, cidade de Alegrete. Eles escreveram e rolou, foram contemplados, e aí eu fiz eu e a Ronda, e depois eu editei, acho que foi isso. E o André fez a direção junto comigo, e o roteiro foi do André também, que é um dos membros do grupo Carqueja, que ele gosta de escrever, ele é o compositor do grupo. E teve um outro videoclipe anterior a esse também, que foi eu e o Gabriel, eu acho, um cara que também trabalha com audiovisual, é câmera, operador de câmera, e ele foi junto comigo nesse... isso foi lá em Alegrete, Rosário, entre Rosário e Alegrete, só que era na Serra do Caverá, o nome do lugar, era pra fora,
Então teve esses aí também, e eu acho que depois disso teve esses os teus últimos do ano passado. Sente Ter. Isso. Fala um pouquinho do Sente Ter. Sente Ter, a gente gravou em Bagé. Sente Ter foi com recurso próprio, Sente Ter. Recurso próprio. Esse clipe, tu tinha me dito que queria fazer alguns videoclipes e tal. E aí a gente conversou e pensamos em fazer esse, e tinha também uma mínima motocicleta. O primeiro Sente Ter, eu fiz o roteiro, a gente se juntou num café e dali mais ou menos saiu o roteiro. A gente pensou em 3, mas no fim a gente não chegou a fazer os 3. Ia ter a Cravo Canela, né? Exato. Ou Ana Fatal, a gente estava em dúvida, exatamente, eram 3. Né? Mas aí a gente fez o Sente Ter, que tava a Simone Pólvora. Isso. Tava a Tatá. Tatá na produção, o Aldrin era a câmera. O Aldrin, o carro foi o carro do Júnior Guimarães. Isso, que esse tinha uma coisa mais de produção, tinha que ter um carro e tal, enfim. E nesse teve... tu fizesse a edição, chuva, né? Tu fizesse a edição pela primeira vez de um trabalho... Não foi a primeira vez. Não, o trabalho comigo foi a primeira vez. Contigo foi. A primeira vez foi desse da Estela Mariano. Tu já tinha feito a edição no Destela. Tá, mas aí tu fez toda a edição do... A gente meio que eu te dei uma ajudinha ali, mas mais fosse tu que fizesse a edição do Sente Ter. Eu gosto de editar. Eu gostei muito do resultado final da Sente Ter. É que na verdade, no começo, né, eu só trabalhava mais em roteiro, ou produção, ou direção. Porque direção mais pelo fato de que nem acontecia na faculdade, quando tinha algum trabalho relacionado ao audiovisual e tal, ninguém queria dirigir e tal, enfim. E eu achava legal que era a parte que é a parte criativa, né? Então eu fazia isso, eu gostava mais de dirigir e roteirizar, só que em outros trabalhos, principalmente quando eu morei em Porto Alegre, lá não tinha muito espaço para trabalhar nessas funções. Então eu comecei a ser produtor, né? Então eu ajudava na produção de elenco, produção de set, enfim, produção de figuração. Todos esses trabalhos culminaram em tu fazendo no videoclipe da Sente Ter a direção, a edição e a direção de fotografia. A direção de fotografia. Porque isso era uma coisa que depois eu descobri que era o que eu realmente gostava, câmera, mexer na câmera, né? A luz, enfim, até depois eu fiz um pós em fotografia, especialização em fotografia, porque eu já achava legal e eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Eu sou servidor público também, então quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Bagé, nessa área de cinegrafista e fotógrafo, que eu vi que era bem o que eu gostava mesmo. Enfim, até acabou que nos últimos trabalhos, alguns eu até nem fiz direção, nem roteiro, fiz fotografia e edição, porque são duas coisas que eu gosto de fazer, eu nem sei qual que eu gosto mais até, porque eu gosto de editar, gosto de fazer câmera, só que antes, quem fazia isso comigo eram outras pessoas, né? Então, no fim, o que aconteceu foi que eu não chamei mais os guris para fazer. Começasse a receber um pouquinho mais. Comecei a fazer por conta. Mas é normal porque tu começou a fazer outras coisas que não fazia, né? Exatamente. Saindo dali, a gente vai para 2 trabalhos que tiveram o apoio da lei Paulo Gustavo, que foram Uma Mínima Motocicleta e o Doc da BK Jones. Isso. Fala um pouco sobre isso. Uma Mínima Motocicleta já era um projeto que a gente já estava pensando em fazer antes, e aí quando surgiu o edital, foi escrito o projeto, né, e foi aprovado. Então a gente acabou fazendo dessa forma. Que por sinal, deixa eu te dar um parênteses na Mínima Motocicleta, que foi um pouquinho difícil de fazer porque a gente teve que filmar na estrada, né?
Sim, teve até, furou pneu. Primeira vez na vida que eu troquei um pneu foi naquele dia. Tu furou um pneu, a gente indo pra locação da casa abandonada, que foi lá no posto, chamado posto do quilômetro 50, Isso mesmo, da, 50. da Eu, BR, a da Thay e a Maíra BR, da no BR 153. Isto. E aí Cara, tu passou furou um perrengue pneu lá. e tu demorou horas pra chegar com o pessoal. Eu fiquei esperando lá de moto, num E a gente frio. conseguia se falar. Num frio horrível. Foi. Tava tu, a Maíra, que E a foi Tatá, a, que foi nós a atriz, três. e a Tatá. Isso, Exatamente. que era a produtora. Aí eu saí de moto e vocês estavam vindo. Isso mesmo. Ah, se e aí a gente encontrou na voltou e estrada. acabamos filmando, deu tudo Isso, certo no deu final das certo, contas, deu tá? certo. Mas foi complicadinho de fazer o menino na motocicleta. Foi. A gente não teve tinha a gente não teve dublê, né, cara? Não, tipo, e tinha a questão também da exigência da fotografia. Por exemplo, a luz não podia ser qualquer horário. Não podia ser um sol de 3 da tarde, tinha que ser um sol de final da tarde. a gente gravou uma parte no final da tarde, Sim. que foram as partes da história, né, no caso, né? Outras de manhã cedo, né? E a com a banda Foi foi de de manhã manhã, tipo, a gente saiu de casa o quê? Umas 6:30 da manhã. Antes até, eu acho. Foi bem cedo, quando a gente tinha que pegar o amanhecer. Porque o amanhecer e o final da tarde são as luzes mais laranjinha, mais bonitas, né? Então, e é muito rápido. Então tu tem 10 minutos, tem 15 minutos ali, então tem que estar lá na hora. Já te desse conta que é procurado a Sem-Te Ter e a Minha Motocicleta, todos são road movies? São. Verdade. A semente, o início de tudo, era fazer o videoclipe da Anjo da Fronteira, né? Então, desde o começo a ideia era essa. Cara, Só que esse isso é um roteiro mais tá complicado. virando quase uma lenda essa esse história. roteiro é mais né? complicado, porque É. ele exige elenco, exige locações, exige figurino, maquiagem, Figurino de cabelo. época. Então é uma produção que, querendo ou não, ela é um pouco mais complicada, né? É mais cara, né? Exige mais. Vai exigir também dos atores, das atrizes. Exige, e ele são cenas rápidas. Também. Então o que acontece é que tu tem que passar aquela mensagem naqueles poucos segundos. Pouco espaço de tempo. Exatamente, a edição tem que ser bem picotada, enfim. Vamos ver se talvez, se o velho lá de cima deixar, a gente faça A gente consegue. o videoclipe da Anjo da Fronteira. Porque como é a música mais, né, top emblemática. de todas, então a gente tem que fazer um videoclipe que seja a mesma altura, né? Tamile, o doc da Becca Jones. O Doc da Becca Jones foi legal, a gente reviveu essa história. Bom, eu não vivi essa história na época, né, do final dos anos 90, eu era criança. Mas o teu irmão te Meu contava. irmão, sim, eu lembro de a gente levar ele. Saudoso Tagli. Isso mesmo. Eu lembro de a gente levar ele nas festas, enfim, eu e o pai. Deixar ele na esquina do presidente no Point Bar. No Point Bar, exatamente. Vários, Bulldog, Point, New, enfim. Eu não cheguei a frequentar, mas eu lembro de ir até esses lugares, levar ele e voltar depois pra casa. E como é que foi entrar em contato com essa história? Esse foi legal. Quem nos ajudou muito foi o Marcelo Pimenta, ele fez o roteiro junto contigo ali. Tu deu as fontes ali, ele fez esse contato, fez as entrevistas, né? E, enfim, foi legal porque ele também viveu essa época. Teve mais o Samuca. Teve o Samuca também. E o Aldrin. E o Aldrin. O Aldrin também. E a Monique também. A Monique também fez a produção executiva. Esse foi legal, um documentário, várias entrevistas e tal, imagens da época, enfim. Quando é que ele vai estar disponível no YouTube também? Que eu tô esperando a hora se tu fazer esse troço. Tu vai me deixar uma gastrite, uma psoríase de fundo nervoso porque eu tenho que prestar conta pra Lei Paulo Gustavo. Fazer legenda demora, é chato. Jura pra mim, tu vai conseguir daqui. Até o final do ano. Até o final do ano? Eu tenho até dia 30. Bueno, mas aí, no final das contas, eu gostei muito do resultado final do documentário da Becca Jones e em breve vai estar disponível. Sim. No YouTube. Ele tá pronto, né? Só que o problema é que tem que ter as legendas. Então, ele tá legendado, mas muitas vezes as legendas ficam escritas de forma errada. Ou uma coisa que acontece muito,
tu tá falando alguma coisa e tu ainda nem contou o final daquela frase e a legenda já tá ali. Tá desincronizada. Ela tá dando spoiler do que tu vai falar. Isso a gente trabalhou bastante, vamos falar sobre isso, que é a acessibilidade dos trabalhos que tu fizesse comigo, né? Todos, eu acredito, o Xerife também tá legendado, Então, né? todos legendados, todos. Fala um pouquinho Depois sobre a acessibilidade. Que eu conheci a Ana Paula, né? Paula. Eu queria mostrar pra ela os trabalhos e eu nunca tinha feito legenda nem nada, né? Então ela como ela é surda, ela não conseguia assistir porque ela não vai entender nada. Então na época eu comecei a legendar tudo que eu tinha. O primeiro trabalho que tu mostrasse legendado pra ela, qual foi a reação da Ana Paula? Ela gostou, porque na verdade ela também... Foi qual? Eu não lembro bem, assim, mas foram os primeiros, assim, talvez o Mestre Chanten, o próprio documentário do Xerife. Ela te apoiou, assim? No... Sim, porque ela não podia assistir, né? Porque ela não ia entender, então não faria sentido. Então eu resolvi legendar e dali em diante todas as coisas que eu fiz tem legendas. Não tem, alguns até tem libras, até Os Ausentes, que é um filme que eu participei junto com o Jefferson Weiner. Tu ganhasse um prêmio pro Ausentes, né? A gente ganhou 2 prêmios, ganhamos melhor filme esse ano no Festival de Cinema da Fronteira e melhor roteiro também, que foi eu e ele que fizemos. E já tá disponível no YouTube? Acho que não também, porque ele tá circuitos, né? Não pode, porque tem alguns festivais que não aceitam. Quando o filme já tá postado, tem que ser como se fosse... Sim. Não é bem inédito, né? Mas, tipo, ele não pode estar na rede. Alguns festivais são assim. Mas não tem um tempo para prestar conta? Sim, então não, isso aí tá tudo certo. Já tá tudo com libras, enfim, já foi prestado conta, já foi entregue já. Ele não precisava estar postado. Né? Ah, não precisava estar postado? Nesse caso dele, não. Não sei enfim, como é que funciona. Mas o dele já foi feita a prestação de contas, tudo, enfim. Mas essa tua parceria com o Weiner já vem de tempos, antiga. Eu conheci ele em 2009, e aí desde lá... Tu conheceu o Jeff aonde também? Eu conheci o Jeff no Festival de Cinema, aqui em Bagé. Ele tava com um filme, e eu tava lá para assistir só. Então, no outro dia, quer dizer, no outro ano, eu levei um filme também, aí ele já não tava com... Ele tava com outro filme também. Enfim, que ele também ganhou prêmio. O Jeff é muito bom, né, cara? O Jeff é bom de roteiro, de direção. Um abraço pro meu amigo Jeff, que é motociclista também. É parceiro de criação audiovisual. Mili, bom, agora a gente já chega, né, no que a gente já falou no início do programa, que é os programas que tu dirige no estúdio Nexo. Uhum. Nós temos 3 programas atualmente de podcast, que é o Redação News Conversa, que é um programa do meu pai, que veio do rádio. Um abraço pro Zé. Abraço pro pai aí. Ele veio do rádio, esse programa estreou na Rádio Cultura. Depois que, enfim, com a pandemia, ele acabou se afastando, até a pedido nosso, né, porque era meio perigoso, não tinha vacina na época. E depois a rádio acabou fechando também. Então ele fez, a gente sugeriu para ele que ele fizesse formato de podcast. E aí ele não estava meio assim, porque ele fazia ao vivo, né? 2 horas por dia, segunda a sexta, ao vivo. Então era uma coisa meio louca, assim. E aí ele não estava levando muita fé, mas depois ele acabou achando legal, até pelo fato enfim, dele ficar acessível para todo mundo, né? Em qualquer lugar, qualquer país, enfim, global, né? E também tem o Almoxarifado de Crimes, que é o podcast da Rochelle Barbosa, que é repórter policial do Minuano. Abração pra Rochelle. Abraço pra Rochelle. Amiga. Que fala sobre histórias de crimes reais aqui de Bagé e região, aqui na fronteira. E também aqui o Conversa na Fronteira, o Ricardo Beleza. Esses 3. Projetos para o futuro? Por enquanto ainda, atualmente a gente precisa terminar uma campanha eleitoral, e já temos esses compromissos aqui no estúdio e tal. Então pro ano que vem ainda não sei como é que vai acontecer, mas a gente tem algumas ideias aí de projeto para escrever em editais, enfim, né, de produções aí enfim, de doc, de ficção, enfim, mas nada muito concreto, roteirizado, só ideias mesmo. Para 2025. Tamili,
te lembra onde é que a gente se conheceu, que tu ligou pro meu celular e tu falou, vamos fazer o clipe da Anjo da Fronteira, e aí a gente começou toda essa nossa parceria que vem lá de 2013 até os dias de hoje? Eu me lembro que o ateliê coletivo tinha, toda sexta e sábado, se não me engano, sempre tinha shows, enfim. Nós nos conhecemos então lá pelo ateliê. Acho que foi no ateliê. E eu lembro que na época eu e o Japa, o William, que era meu sócio num outro projeto, não sei se tu lembra dele. Claro que sim. O Japa e eu, nós chegamos pro Carlos e falamos assim, a gente quer fazer as artes aqui de divulgação do ateliê. E na época, sei lá, ele não tinha como pagar, não lembro como é que foi a história, e aí a gente falou, não, mas a gente já frequenta o ateliê toda sexta e sábado. Paguem cerveja então, e ingresso. Gasta em cerveja, mas então nos dá nossas entradas e nos dá umas cervejas ali, e a gente já não gasta com isso. E aí ele topou, só que eu lembro que era 3 cervejas pra cada, tipo 3 pra mim, 3 pro Japa e mais as entradas, tá? E eu lembro que eu fiz uma arte que era eu lembro que o cara passava agenda e algumas fotos, algumas coisas, e eu lembro que a foto não tava uma boa qualidade, sei lá. Eu pensei, o que eu vou fazer com isso aqui? Então eu peguei e meti uns filtros assim em cima da foto, virei de ponta cabeça, meti umas asas. Eu lembro. E aí tu falou, pô, ficou massa isso. Apaga aí pra mim, por favor. E eu lembro que tu comentou, ficou massa, Obrigado. E o Carlos nos apresentou. E aí a gente começou a conversar, e aí tu falou que a gente se conheceu pela ateliê, arte de propaganda que tu fez pro ateliê coletivo. Agora clareou pra mim. Foi isso mesmo. Exatamente. Foi bem legal. Tamile, tu não vai mandar um beijo pro teu filho? Vou mandar sim. Um beijo pro José, pra Duda também, que tá ali atrás da câmera. Pra Ana Paula, meus pais, Tatá, toda a família aí que sempre me apoiou e trabalhou junto muitas vezes nesses projetos. E um beijo pro Tagli também. O Tagli também, lá no céu. Amigo velho, que venham, se Deus quiser, me deixa aqui por mais tempo pra gente fazer muitos e muitos audiovisuais, até aquele que a gente sonha em fazer, que é tipo um western, um neo-western, fronteiriço, à la Buck Jones. Sim, vamos sim. Obrigado, Meli. Obrigado, viu? Obrigado e, enfim, vamos seguir fazendo vários projetos juntos aí. Sucesso sempre pra ti, meu querido. Obrigado. Até a próxima. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. São José Pesca Esportiva, pioneira na região, com um lago exclusivo para pesca esportiva. Conforto, natureza e atendimento de pesca esportiva guiada. Consulte disponibilidade e serviços pelo telefone 53 999 46 70 61. Estância São José, uma referência na região.